Agradecer a presença de todos, como vice-presidente aqui da AIARA, e queria também agradecer à minha querida amiga Elizabeth Fiel, que deve estar por ali, que fez estas pequenas aguarelas que vocês encontraram quando se sentavam. Não são cópias, são originais, portanto ela teve a delicadeza de nos oferecer 100 aguarelas em tamanho de postala e em 2 dias, e ela fez isso em 2 dias, portanto é de louvar. Gostava também de agradecer, e só vou falar de geografia, a presença do João Fernandes, por falar em geografia, que é de Elvas e que é professor na Universidade de Coimbra. E não podia deixar de agradecer à grande nossa mestra, Manela Franco, porque sem si não estávamos aqui hoje os três. Portanto, a minha apresentação vai se centrar sobre Elvas e vou tentar fazer um diagnóstico da situação atual do património, do turismo e da sustentabilidade urbana aqui na nossa cidade. A minha apresentação será estruturada em 3 partes. Em primeiro lugar, vou dar um conjunto de conceitos relacionados com o que é o património, o que é a sustentabilidade, o que é a reabilitação. Depois disso, vamos fazer uma análise então de Elvas. E depois tive a ousadia de, com base na literatura que li e também em várias conferências que participei, fazer 20 propostas de sustentabilidade para a cidade de Elvas. Portanto, esta vai ser a minha apresentação. Em primeiro lugar, se estamos a falar de turismo, devemos saber o que é turismo. E de acordo com a Organização Mundial de Turismo, o turismo é todo um conjunto de atividades relacionadas com viagens ou estadias e num determinado lugar e fora do lugar de residência, por um período não superior a 12 meses. Depois, toda a gente tem essa noção, o turismo cada vez é mais importante na economia mundial, na economia portuguesa e também na economia local, como cidades como Elvas. Aqui este gráfico aparece-nos o número, como tem evoluído o número de turistas a nível mundial, e temos aqui um número exorbitante que é 1.134 milhões de pessoas deste planeta, ou seja, 1/6 da população do planeta viaja e faz turismo. Em Portugal, esse valor atinge os 15 milhões, ou seja, no ano passado atingiu-se o maior número de sempre turistas em Portugal e esse número de turistas ascendeu a 15 milhões e os gastos que eles deixaram aqui em Portugal representam 4,9% do PIB. As regiões mais visitadas do mundo são, sobretudo, o sul da Europa e a Europa Mediterrânea, portanto, onde nós estamos, o espaço onde nós estamos do sul da Europa é o espaço mais visitado, seguido depois da Europa Ocidental, ou seja, todos os países como a França, a Alemanha, o Reino Unido, são em segundo lugar. Depois aparece-nos em terceiro lugar a América do Norte. Em Portugal também não existe, como todos sabemos, uma distribuição igual do turismo, e aqui falo de turismo atendendo ao número de dormidas. E vimos que a maior parte das dormidas centram-se em 2 áreas, Algarve e Lisboa, com 16 milhões o Algarve e 12 milhões Lisboa. Mais uma vez o Alentejo aparece aqui, entre aspas, mas aparece aqui apenas com cerca de 1.500.000 dormidas por ano. Um dos setores que mais cresceu do turismo nos últimos anos foi o turismo cultural. Basta ver o que é que aqui em Portugal o que está a acontecer. Vimos que, por exemplo, cidades como Lisboa e Porto têm um ritmo crescente de turismo cultural, desenvolvendo-se depois todo um conjunto de atividades em torno desse turismo. E o turismo cultural o que é? O turismo cultural são todos os movimentos de pessoas que se fazem com o intuito que é cultural. E inclui, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, visitas de grupos, visitas culturais, viagens, festivais, visitas a sítios históricos, monumentos, ao folclore ou mesmo peregrinações religiosas estão incluídos no que é o turismo cultural. Eu, outro dia, recuperei, na leitura de um artigo, recuperei esta classificação do que é um turista cultural e como é que, de acordo com o perfil de cada turista, eles podem ser mais ou menos importantes para o desenvolvimento do turismo numa determinada região. Esta classificação é de Bywater, de 1993, e ele diz o seguinte, que existe um turismo culturalmente motivado, é aquele que representa um segmento muito pequeno, que é atraído até um destino por motivos culturais e que passam várias noites num local de destino. Depois temos o turista culturalmente inspirado, que, tal como o nome lhe indica, são inspirados não por todos os aspectos culturais, mas por locais de interesse cultural e patrimonial.
têm geralmente um destino de 1, 2, 3 dias num determinado local. Por fim, temos o turista culturalmente atraído. Esse turista culturalmente atraído são aqueles que realizam visitas de um dia apenas a sítios de interesse cultural e patrimonial. Por exemplo, o que estamos aqui a ver em Elvas, a visita sistemática ao Forte da Graça será mais um turista culturalmente atraído. Claro que, de acordo com este perfil vai determinar depois a maior ou menor procura e vai também determinar a oferta turística de um determinado local. Passamos para os conceitos de património cultural, que também são importantes, o turismo cultural e o turismo sustentável. Em primeiro lugar, o património cultural, como eu sei que, de certeza, que hoje, depois aqui a Ana Maria Ferreira, o Nuno Grancho e depois também o João Fernandes, estas temáticas, eu só de sintetizar porque elas depois vão ser desenvolvidas por vós. O património cultural também é um conceito que tem evoluído nos últimos anos. Inicialmente o património cultural era o monumento, mais recente, depois evoluiu para o sítio, portanto, onde está integrado o património, onde está integrado os monumentos. E agora temos as paisagens, que é o tema da nossa conferência de hoje. Portanto, a paisagem é já um património, mas um património mais vasto, onde, para além do património cultural construído, temos também, deve-se fazer toda a interpretação do património imaterial que gira em torno do património cultural. O turismo cultural já vimos o que é e chega-nos mais recentemente o conceito de turismo sustentável. E o conceito de turismo sustentável decorre do quê? Decorre do facto de, como acontece agora em Lisboa ou no Porto, ou como ainda ontem no jantar falávamos de Barcelona, existe uma saturação turística de alguns pontos e algumas cidades. Isto vai destruir muito o património material, muitas das vivências das cidades e, como contraponto a esse turismo de massa cultural, surge o turismo sustentável, que é aquele turismo que procura o equilíbrio entre as questões ambientais, económicas e sociais. É sobretudo um turismo que aposta na conservação do legado e em transmitir o legado histórico e patrimonial que nós recebemos para as gerações vindouras. Estes assuntos do turismo têm sido também muito discutidos nos últimos anos e cada vez mais um conjunto de instituições aborda o turismo e ele é encarado até como um fator de desenvolvimento, mas tem que ser um fator de desenvolvimento equilibrado. Temos a Unesco, o Conselho da Europa, o ICOMOS, que está relacionado com a preservação dos sítios e monumentos, o ICROM com a preservação do património cultural, o ICOM com os museus e em Portugal também temos a Direção-Geral do Património Cultural. Dizer que o conceito de património mundial surge em 1972 a partir da Convenção para a Preservação do Património Cultural e Natural e a partir daí surge o conceito de património mundial. Estou a acabar estes conceitos básicos para nos introduzirmos naquilo que é Elvas e devemos ter em conta o conceito de paisagem. Estamos aqui nós, os geógrafos, que há pouco fomos bombardeados durante anos, ainda bem, com o conceito de paisagem. Um conceito de paisagem que durante muitos anos não se ligou e que agora está a ser muito recuperado e é fundamental agora para o ordenamento do território. Nós estudávamos paisagens, geógrafos, mas depois a maior parte das pessoas não estudava a paisagem. E para se preservar estes conjuntos que estamos agora aqui a falar, tem que se recuperar o conceito de paisagem que se foi desenvolvido em geografia. E então o que é as paisagens terrestres? São um conjunto de elementos físicos e humanos que são acessíveis à nossa observação, que interagem uns com os outros, elementos físicos e os elementos humanos, formando um conjunto que são as paisagens únicas. Paisagens únicas como as de Elvas, ou seja, da inter-relação entre os elementos humanos e entre os elementos naturais, temos as paisagens únicas que aqui o meu amigo e companheiro destas coisas, o Rui, já falou. Portanto, temos o Castelo de Elvas. O Castelo de Elvas que foi o primeiro monumento nacional classificado em 1906. No fundo, inicia-se aqui tudo o que conserva Elvas e a preservação monumental em Elvas. Depois destas paisagens, da ligação entre os aspectos humanos e os aspectos naturais, surgiram isso, ou seja, nós temos 3 colinas e em cada uma das colinas foram desenvolvidos elementos de uma estrutura policêntrica. Nós, quando falamos delas, podemos falar de uma estrutura policêntrica, centrada na cidade, depois com o forte e depois com o forte de Santa Luzia e com o forte de Nossa Senhora da Graça. É uma cidade fantástica, não é por ser minha, mas é uma cidade fantástica do ponto de vista histórico e arquitetónico. Como disse o Rui, temos aqui uma evolução urbana desde a Idade do Ferro, lá em cima, 700 anos antes de Cristo, e depois temos a primeira cerca, a segunda cerca, a cerca fernandina e depois o sistema abalortado de inspiração holandesa que vimos aqui. Dizer-vos que claro que esta cidade quartel fronteiriça de Elvas foi classificada em 30 de junho de 2002 como Património da Humanidade.
Temos depois aqui o Forte de Santa Luzia, na outra colina, e para completar isso, para completar esta estrutura do património mundial, temos o magnífico Forte da Graça, onde nos encontramos, o que foi transformado em uma paisagem que era uma colina normal e que foi transformada pelo homem, como podemos ver aqui nos glacis e nestes taludes, que são estas estrelas que aparecem aqui, onde foram movimentados milhões e milhões de metros cúbicos de terra para poder ajustar as encostas ao campo de tiro do forte e assim termos esta estrutura magnífica. Quando Elvas necessitou de mais água, também foi transformada a paisagem. Construiu-se um aqueduto com a dimensão, como disse o Rui, de 10 km, com 841 arcos, com 31 metros de altura. E quando nós subimos aos sítios, é assim, quando nós subimos ao castelo, e quando nós subimos também subimos ao castelo, e quando nós subimos a cada um ao forte, vimos que nós admiramos também o monumento, mas a partir do monumento também nós podemos ver uma paisagem toda que nos rodeia. E essa paisagem também foi ela maioritariamente construída pelo homem. Aqui o meu amigo Rui lançou um livro que é a Toponímia do Concelho de Elvas e eu recorro a isto porquê? Porque na leitura do livro do Rui Jesuíno nós conseguimos identificar como o homem foi ocupando o território. Ou seja, embora seja um levantamento da história, este levantamento de topónimos, como tu nos ensinaste quando apresentaste o livro, relacionado com a água, relacionado com os elementos da natureza, mostra-nos que houve uma transformação de todo o território à volta de Elvas. E não podia deixar de também recomendar a todos os presentes que algum dia lessem o livro do José da Silva Picão, Através dos Campos, que de forma primorosa e extraordinária nos explica como a paisagem à volta de Elvas, não a paisagem urbana, mas a paisagem à volta de Elvas, foi transformada. Elvas depois, para além, como eu tinha dito, recuperando este conceito de paisagem, a paisagem não é só os bens materiais, temos também os bens imateriais e temos obras extraordinárias como o Cancioneiro Musical de Elvas. Temos depois as roncas de Elvas, uma das tradições mais bonitas desta terra, que é o cantar ao menino nos dias que antecedem o Natal ao som das roncas, um património imaterial que urge ser valorizado e projetado. Muitas vezes nós esquecemos que nós o que temos que valorizar são os recursos, sobretudo endógenos, porque são diferentes dos outros e dentro da perspectiva de desenvolvimento sustentável é isso que é importante fazer. Temos outro momento importante de Elvas e tem a ver com o património religioso, a procissão dos pendões. Tenho que destacar também a Semana Santa de Elvas, que é uma Semana Santa muito curiosa e que devia ser valorizada e enquadrada em políticas de turismo. Temos depois o Sericaia de Elvas. Temos o Bacalhau Dourado, aqui também de Elvas. E como há bocado o Sr. Presidente da Câmara referiu, quando estamos a falar de património, para projetar a cidade de Elvas, não é só o património histórico. Nós neste momento temos também aqui o MASSE como um importante centro de cultura e de projeção das artes. E há aqui um fator que é muito importante. Neste momento todas as televisões falam dos trabalhos do Alexandre Fardo, que é o Vils, na cidade do Porto, e portanto a cidade do Porto é todo um paradigma, toda a gente vai a ver o trabalho que eles fez em algumas fachadas da Ribeira. Nós tivemos anteriormente a isso, já tivemos aqui o Vils a desenvolver trabalhos no MASSE. Vamos focar-nos também em Elvas. Como é que tem evoluído o turismo em Elvas? É assim, desde 2012, quando Elvas candidatou a património, quando foi classificada como património mundial até agora, o número de turistas passou anualmente de 32 mil para 781, ou seja, para 242.542, desculpem. Temos aqui isto, reparem, temos uma evolução, houve um crescimento do turismo, desde a classificação de Elvas a património mundial, de 634%, coisa que eu acho que até pode ser maior, porque há muitos de nós, eu falo por mim, quando vou viajar, faço a minha preparação com materiais retirados da internet, e muitas vezes nem sequer chego ao posto de turismo. E, portanto, podemos estar a falar de um aumento ainda maior. Falando ainda de turismo, vimos que tivemos um aumento exponencial de 630%, mas o mesmo não acontece ao nível das dormidas. Ou seja, neste momento temos aquele turismo, o turista atraído e não o turista inspirado ou então o turista que agora não me sai. Mas temos aqui, portanto, não acompanha esse aumento. Reparem bem,
Em termos do que estamos a falar de turismo, o turismo em Elvas apresenta uma estadia média de 1,2 por dia, 1,2 dias, comparado com o Alentejo, que é de 1,8, e comparado com o país, que é de 2,8, esta taxa de média. E depois também temos uma baixíssima taxa de ocupação. Comparado com Portugal, que é 42,4, temos o Alentejo com 26,5 e Elvas tem apenas uma taxa de ocupação neste momento de 17,1%. Temos aqui o diagnóstico do turismo que se passa aqui em Elvas, temos uma grande riqueza patrimonial na cidade antiga e a qualidade dos equipamentos culturais. No entanto, temos sobretudo ainda um turismo de passagem e de degustação gastronómica. Faltam, o Sr. Presidente anunciou isso, mas faltam unidades hoteleiras e restaurantes de referência. Nós todos sabemos ir a Estremoz ou ir a Évora a um restaurante de referência. Nós, dentro do centro histórico, não temos restaurantes de referência. Existem fragilidades na oferta turística, não há sustentabilidade das políticas culturais, há necessidade de qualificar profissionalmente as pessoas que trabalham no turismo e há necessidade também de modernizar, nomeadamente, o turismo. O turismo é importante porquê? O turismo é importante porque o turismo é um fator fundamental de desenvolvimento. E, muitas vezes, o desenvolvimento traduz-se pela fixação ou não de população. E este é o cenário do que se verifica aqui em Elvas nos últimos 20 anos. Dá-se uma perda de população, a população passa de 25 mil para 23 mil. O centro histórico desce a população, passa de, já vamos ver de números concretos, mas perde 2 mil habitantes. E apenas cresce o centro urbano de Elvas, que concentra a população do concelho. Esse torna-se nos últimos 20 anos o principal centro do concelho e é também o maior centro urbano do Alentejo. Portanto, ultrapassa em cerca de 1000 habitantes a cidade de Porto Alegre. Vimos isto aqui, o centro histórico perde população, passa de 5.603 habitantes para 3.650. Em termos de peso no total, a população passa de 35,4% no conjunto para 22,2% no conjunto da população. Elvas perde cerca de 35% neste período e segue um exemplo segue uma má tendência do que está acontecendo nos centros históricos em Portugal. Quer Évora, que perdeu 40% da população, quer o Centro Histórico do Porto, perde 35%. Ou seja, Elvas perde, em termos percentuais, o mesmo peso de população do que o Porto e menos do que o Centro Histórico de Évora, que perde, nesta altura, 40% da população. Como podemos ver por estas imagens, estas são as imagens dos finais dos anos 50, para ver como é que houve uma transferência brutal de população do Centro Histórico de Elvas para a periferia. Esta é uma imagem dos finais dos anos 50 e início dos 60, tenho algumas dúvidas, mas é dessa altura. Vimos que temos aqui esta imagem, esta fotografia aérea, onde praticamente não havia construções fora do centro histórico de Elvas, isso devido aos condicionamentos militares, não se podia construir fora do perímetro, e é isso que nós vemos. Outra imagem também dos anos 50, onde vimos que praticamente não existia bairros suburbanos fora do contexto de Elvas, do centro histórico de Elvas, e esta é a imagem atual de Elvas. Vejam como em 20 anos, 25 anos, houve uma brutal construção à volta do centro histórico e uma redução brutal da população no centro histórico. E o que é que aconteceu ao centro histórico? O centro histórico perde população e envelheceu, dá-se uma degradação do edificado, da paisagem urbana e dos corredores urbanos. Eu falo de corredores urbanos como, por exemplo, as ruas que partem do centro da Praça da República para determinados pontos e monumentos da periferia da cidade, e esses corredores estão muito desqualificados, como vamos ver agora nas fotografias. Insalubridade dos edifícios, ou seja, edifícios extremamente degradados que não reúnem condições para a população residir. A população do centro histórico de Elvas muitas vezes não tem acesso aos mesmos serviços que a população fora do centro. Isso é um caso que vamos discutir em geografia, mas que temos que falar, que é a injustiça social e territorial. Temos aqui porque há pessoas de Elvas que não têm acesso ao gás natural dentro do centro de SES, não têm determinados serviços e isso cria um processo de injustiça social dentro da cidade. Nos últimos anos, o que tem sido feito em Elvas foi, sobretudo, um urbanismo intensivo e estetizante, isto é, decoraram-se muitas praças, mas não se recuperou o património à volta dessas mesmas praças. Há uma perda da função residencial. O centro histórico, na grande parte da população do centro histórico, é pobre, tem carências sociais. O centro histórico, nos últimos anos, tem sido invadido por uma população migrante ou de outras etnias.
E o que acontece é que Elvas está neste momento a transformar-se num bairro social. Continuando, perde vitalidade económica, isto é, o comércio entrou em crise, e nos últimos 30 anos a grande parte da cidade perdeu os principais serviços. Os hospitais, os centros de saúde, todos foram para o interior. Com isto tudo, perdeu-se a identidade das vivências e dos espaços urbanos cotidianos, ou seja, perdem-se os cafés, perdem-se grande parte das vivências, grande parte das pastelarias, toda a gente tem ainda a saudosa Pimar, a saudosa Flor, estes espaços, tudo isto se perdeu com a saída de população. E em alguns sítios, e às vezes quando as lojas fecham a partir das 7 da tarde, o centro histórico fica abandonado e tem alguns contornos de insegurança que se traduzem nomeadamente com alguma frequência assaltos dentro do centro histórico. Depois, existem poucas medidas de mitigação das catástrofes e efeitos das alterações climáticas, nomeadamente na procura de uma maior eficiência energética do centro histórico. Está aqui isto, o envelhecimento da população. Reparemos que, neste momento, o centro histórico, 29%, ou seja, 30% da população do centro histórico tem mais de 65 anos, uma população que vive sozinha e isolada, a maior parte. Depois, temos aqui outro problema no centro histórico, que são, existem 825 alojamentos vagos ou deteriorados, ou seja, 30% dos edifícios do centro histórico estão deteriorados ou são alojamentos vagos. Vimos este trabalho foi retirado do trabalho que fizemos relativamente ao plano de urbanização e aos planos de pormenor. Reparem, o que aparece a verde, aparece a cor laranja e o que aparece a vermelho são edifícios que estão com fachadas, cuja conservação das fachadas está comprometida, portanto vimos que são maioritários. E isto resulta do quê? Resulta de políticas urbanas expansionistas dos últimos 20 anos, privilegiou-se os novos loteamentos em detrimento do centro histórico, reduziu-se a tratabilidade habitacional, a facilidade de crédito e as políticas de crédito nos últimos anos que facilitou a compra de nova habitação. Temos a lei do congelamento das rendas, que também faz sentir aqui muito em Elvas, e depois foi dificuldade em mobilizar investimento privado para a reabilitação no centro histórico. Vimos aqui, como estamos a falar de paisagens, as paisagens, temos este exemplo de como as paisagens urbanas se foram desqualificando. Temos o famoso edifício azul que desqualifica a paisagem e o visionamento. Temos estes edifícios que são úteis, todos nós gostamos deles, mas que alteraram por completo o perfil da cidade. Enquanto que em cidades como, por exemplo, Évora, cuidou-se muito do perfil e nós, cada vez que chegamos a Évora, conseguimos ver o tal perfil da cidade com a catedral. Aqui foi obstaculizado essa paisagem com estes elementos. O centro histórico está degradado, como eu tinha dito, mais de 820 edifícios estão vagos ou estão degradados. Este é outro exemplo daquilo que não devia ter acontecido, em que se foram acrescentados elementos não tradicionais à arquitetura e em que acima do telhado coloca-se isso. Com a agravante que temos de falar disso, é que estes edifícios estão integrados na futura judiaria de Elvas, em que se vai construir a judiaria, mas o espaço envolvente está com este aspecto de desqualificação. A própria Rua dos Açougues, reparem bem, utilizam-se constantemente na cidade de Elvas. Basta passear pelas ruas do centro histórico e temos uma adulteração dos elementos tradicionais da construção no centro histórico de Elvas. Temos aqui este exemplo dramático, que foi taparem uma janela manuelina em obras que foram realizadas em 2013 na Rua de São Pedro, nas portas de São Pedro. Isto era uma janela manuelina e foi tapada, ninguém detectou isto. Temos mais edifícios degradados, esta vez no fundo, na parte junto à muralha dos terceiros. Esta é a paisagem que está adulterada, cheia de antenas, uma paisagem que ainda ontem, quando passeámos por aí, me disseram, uma paisagem tipicamente mediterrânica, mas que está completamente adulterada por elementos cheios de antenas. Os fios, por todos os lados existem fios nas ruas que não permitem tirar uma fotografia limpa, já não digo as ruas secundárias, mas esta é uma rua principal, onde temos a Sé e onde temos a Igreja das Dominicas. Temos espaços intersticiais dentro do centro histórico, mais aspectos do centro histórico, onde proliferam esses elementos.
Este é um exemplo que eu assim, até gosto de ir lá, e não é nada uma questão pessoal, mas numa vez que se quer apostar na qualificação do turismo em Elvas, não é através destas estruturas desmontadas, improvisadas, que se faz uma aposta no turismo em Elvas. O Centro Histórico de Elvas tem recebido até ao momento muito poucas obras de reabilitação. Há aqui um esquema que nos mostra isto. Isto é a nível concelhio, mas como a maior parte da construção se faz na sede do Conselho, conseguimos ver que as obras de reabilitação têm sido muito poucas e têm crescido nos últimos anos no Centro Histórico. E coloca-se um problema gravíssimo à reabilitação do Centro Histórico de Elvas. Porquê? Porque o Centro Histórico de Elvas, a população só começou a sair do Centro Histórico a partir do final dos anos 40 e 50, no perímetro amuralhado onde nós vivemos, o perímetro amuralhado corresponde atualmente ao Centro Histórico, era a mesma área, era a área onde vivia a mesma população que vive agora cá fora, mas que vivia dentro do Centro Histórico. Isto é uma perda, é um problema gravíssimo, porque como é que agora se coloca, num processo de retração global de população do Conselho, como é que nós conseguimos pegar ou arranjar um conjunto de pessoas que possam ir para o Centro Histórico, claro que não na dimensão que nós iguala, mas coloca-se aqui um problema grave devido à elevada densidade de construção do Centro Histórico de Elvas. Estão a ser desenvolvidas, desde o ano passado, estão a ser políticas de reabilitação da cidade quartel fronteiriça de Elvas, nomeadamente foi definida uma área que corresponde ao Centro Histórico de Elvas, portanto a toda a área intramuralhas, e está a ser desenvolvido o Plano Estratégico e Desenvolvimento Urbano. Temos aqui alguns exemplos de recuperação, esta casa na Rua Sá da Bandeira, que deverá seguir um exemplo, e temos aqui este edifício na Rua da Carreira. Para além do Centro Histórico, para além dos problemas que já falámos, de habitação, de recuperação, tem também um problema de perda funcional, há uma perda funcional do Centro Histórico de Elvas. O Centro Histórico de Elvas tem perdido durante muitos anos atividades económicas, e uma delas é o comércio. Reparem bem, temos aqui uma redução substancial do número de comércio a retalho em Elvas. Quando uma maior parte se encontra no Centro Histórico de Elvas, temos também uma perda funcional. Diagnóstico de comércio em Elvas associado ao Centro Histórico. Crise do comércio desde a década de 90, crise devido a fatores estruturais, conjunturais, desordenamento e devido à competição do comercial de Badajoz, deficiente estrutura da empresarial e da oferta pouco diversificada. Existem 232 estabelecimentos comerciais, dos quais 162 estabelecimentos apenas têm uma estrutura antiga e apenas 70 uma estrutura mais moderna. 56% dos estabelecimentos, ou seja, 25% dos estabelecimentos comerciais em Elvas estão fechados. Esta é uma imagem, a AIAR contribui para aliviar a imagem de degradação do Centro Histórico de Elvas, mas isto é o que acontece no Centro Histórico de Elvas, ou seja, temos à volta de 60 lojas fechadas. Outro exemplo que temos de ter em conta é que, devido ao tecido, penso eu, que ao tecido económico, ao fato de fronteira, Elvas tem a maior taxa de criminalidade superior a Portugal, 6 pontos superior a Portugal e 10 pontos superior ao Alentejo. Isto também coloca vários aspectos de segurança, nomeadamente no que se refere ao Centro Histórico. Então, uma vez que estamos a falar de paisagens, cidades e sustentabilidade, há que fazer aqui fazer um levantamento do que é que se está a passar em Elvas. Turismo e a cidade de Elvas são sustentáveis, o Sr. Presidente da Câmara já falou há bocado, falou disso. Mas é assim, por um lado, a cidade perde população, centralidade e população. Ainda há pouco falava com o Nuno, se formos pela população e somos pelas atividades, a cidade de Elvas, a histórica, perdeu o conceito de centro. É algo histórico, mas não é central, do ponto de vista da funcionalidade. Porque só já tem 20 e poucos por cento da população e, em termos de atividades económicas, também perdeu grande parte das atividades económicas. É uma cidade que desapareceram as tradições, os espaços sociais e, como nós vimos aqui, é uma paisagem urbana desqualificada, que urge qualificar. Para além disso, a cidade antiga tende a tornar-se um espaço mais de imagem e de conteúdo, possivelmente mais visitado do que vivido. E, por outro lado, também é assim, há que ter cuidado que a cidade de Elvas não tenda a reproduzir um modelo económico e urbanístico que replique o que já foi feito ou que seja igual ao das outras cidades da Unesco. Muitas vezes existe a tendência para reproduzir as mesmas formas de animação, os mesmos mobiliários, os mesmos equipamentos urbanos
entrando, nesse caso, em competição direta com outras cidades, quando se apostar na originalidade e nos aspectos endógenos do Conselho, a possibilidade de afirmação é muito maior. Para terminar, peço desculpa porque eu não sabia que íamos só ter este ecrã e pensava que íamos ter um espaço mais para projetar, maior. E então é assim, das leituras que foram realizadas, isso tudo, eu defini 20 pontos para 20 princípios, não sei que seja, não é nada de obrigatório, são 20 indicações, 20 princípios para o desenvolvimento sustentável do Concelho de Elvas. Em primeiro lugar, promover, como tínhamos visto, um turismo sustentável, porque só através de um turismo sustentável é que se consegue fazer uma requalificação da oferta e atrair novos investimentos, nomeadamente hotéis, restaurantes e empresas de animação. Segundo ponto, só é sustentável a Elvas se apostar definitivamente na reabilitação e na renovação urbana, numa perspectiva integrada. Porque, volto a dizer, se voltarmos a fazer parques de estacionamento, se voltarmos a arranjar passeios, isso foi tudo feito e a população continua a sair. Tem que se ter uma política clara de reabilitação e renovação urbana integrada, que faça de Elvas uma cidade sustentável e uma cidade multicultural. É fundamental para todos, para a reabilitação, para o comércio, que a cidade seja uma cidade residencial. Não vale a pena estarmos a apostar em planos de estruturação do comércio se não houver uma integração dessas políticas em políticas mais vastas de reabilitação urbana e nomeadamente, apoio ao regresso da população jovem e da classe média. Aqui em Elvas tem que se fazer uma aposta. Não pode ser o que está a acontecer, que é transformar Elvas num bairro social. Só existe políticas sérias de reabilitação se houver um regresso de uma população jovem e de classe média. Depois, é importante, como falou aqui muito bem o Rui, existe ainda várias igrejas que urgem serem recuperadas. Preservação do património histórico, cultural e religioso. Por outro lado, grande parte das construções do centro histórico, muitas vezes até pela própria arquitetura vernácula, têm sistemas de climatização naturais. Apostar na arquitetura bioclimática, na arquitetura vernácula e apostar definitivamente na cidade compacta. Isto é, dentro do conceito de Compact City. O que é deixemos de expansões urbanas, vamos consolidar o que está construído e reabilitar. Depois, é importante políticas de urbanismo que recuperem o espaço público. E uma das coisas que nós temos que atender, eu outro dia nunca tinha pensado nisso, e fui a um congresso e diziam-me lá no congresso, que juntamente com o Japão, a Coreia do Norte, a Espanha e Portugal, nós temos as cidades mais velhas, ou seja, as cidades mais envelhecidas do mundo. E isso implica que nós tenhamos que nos preocupar com a população residente que esteja nessas áreas. Nomeadamente, por exemplo, programas de apoio à saúde. Já existem redes de cidades que têm programas para o apoio à saúde. Depois é importante, como nós vimos, qualificar as paisagens e ter em conta o perfil da cidade. Temos uma nova realidade que é a Eurocidade Elvas, Badajoz, Campo Maior, que é importante que nós tenhamos isso em conta, porque estas políticas de reabilitação podem ser concertadas entre as três cidades, porque cada espaço desta Eurocidade tem uma função e, portanto, podem ser concertadas. É essa a lógica de temos que ter em conta que no conceito da Eurocidade temos um policentrismo urbano. Depois temos que ter em conta que, para além de reabilitarmos o centro da cidade, existem urbanizações recentes de Elvas com apenas 30 anos que estão tão desqualificadas e tão fragilizadas em termos estruturais como o que acontece no centro histórico. E de outra coisa, não nos podemos esquecer da articulação que se estabelece entre a cidade e as suas freguesias rurais. É fundamental ter uma intervenção de resiliência e de mitigação das catástrofes naturais. Ainda ontem falava-se disso na televisão. As alterações climáticas vão, por exemplo, trazer alterações profundas na saúde devido aos contrastes, aos episódios de contraste. Depois temos de ter uma política assente na coesão social, na justiça social e territorial. E volto a dizer isso, justiça territorial, no sentido em que todas as pessoas do Concelho têm que ter as mesmas oportunidades em termos territoriais. Não podemos ter gente a pagar mais barato o gás natural cá fora e a pagar o gás butano mais caro lá dentro.
Temos que apostar claramente na economia social e na segurança. Como falou há bocado o Sr. Presidente também da Câmara, a cultura deve ser interpretada como fator de desenvolvimento, e eu, por acaso, falou de uma coisa que eu trouxe para aqui, não tínhamos falado os dois, mas está aqui, que é o que ele falou, que é, associado ao MAS, temos um conjunto de galerias, em muitas cidades foram criados os Art District, que é o que foi falado. Outra coisa muito importante é que a cidade de Elvas deve ser gerida inteligentemente como território inteligente. Isto é o que é isso, ou Smart City ou Smart Urban, que é que todos os serviços, todos os equipamentos sejam geridos de forma inteligente, isto é, através das mais modernas tecnologias. Depois, como falou o Sr. Presidente também há bocado, é importantíssimo as indústrias criativas, os parques tecnológicos urbanos, criar oficinas não só de arte, mas também com ofícios tradicionais, porque devemos combinar, como me parece aqui, a contemporaneidade, a modernidade com o que é tradicional. Depois temos a cidade como local de trabalho. Já tinha-vos dito a vocês que é importante que a cidade seja residencial e, ao mesmo tempo, a cidade voltar a ser Elvas uma cidade onde se trabalha. Neste momento, a maior parte do trabalho está fora da cidade. Há que trazer o trabalho para dentro da cidade. Revitalizar o comércio, como tínhamos visto. Reforçar o marketing territorial e o turismo de Elvas, e, nomeadamente, há que modernizar com urgência, numa linha muito parecida com o que está a ser feito no Porto, com os Elcom Centers, que é espaços de acolhimento do turista muito mais modernos, que direcionem, como se falou há bocado, o turista para as diferentes partes de Elvas. É importantíssimo criar emprego. É importantíssimo ter em conta que, no contexto da aerocidade, Elvas poderá ter um reforço da capitalidade no contexto do Alentejo e da Extremadura, e isto pode tirar um novo protagonismo a Elvas e a Badajoz e a Campo Maior. Não podemos esquecer os efeitos de multiplicadores positivos que pode decorrer do transporte ferroviário, da intermodalidade e da logística, que pode gerar postos de trabalho e postos de emprego e também residentes para o centro histórico. Outra coisa, portanto, temos só, para terminar, tudo aquilo que eu disse está consubstanciado na Carta Europeia do Urbanismo, na Declaração de Cascais do Urbanismo e também do Ordenamento do Território, na Estratégia Europeia 2020 e nas políticas de coesão europeia. Como disse o Sr. Presidente da Câmara, um fator fundamental é haver um gabinete do Centro Histórico de Elvas, mas é um gabinete que tenha uma estrutura em que se baseia em resultados tangíveis. O que é que isto quer dizer? Que se baseia anualmente em resultados que têm que ser concretizados, nomeadamente quantas casas há para recuperar dentro de um prazo de 5 anos, quantas temos, tudo balizado, e isto é muito uma ideia que saiu agora naquele manual do património cultural, a gestão do património cultural. Por fim, Elvas precisa de um plano estratégico de cidade global, precisa de uma estratégia urbana que devemos ter conscientes, que já aqui foi falado na mesa, que é uma estratégia urbana de médio e longo prazo. Não vamos resolver agora nada do imediato, tudo isto tem que ser pensado a longo e a médio prazo. Temos um conjunto de instrumentos que foram aqui falados hoje, que é o plano de urbanização, o plano de pormenor do centro histórico, o plano de pormenor das muralhas e o plano de revitalização do comércio. Para terminar, estas novas intervenções exigem novos processos de governança, em que temos que ter processos mais descentralizados e não unicamente centralizados na Câmara Municipal. A Câmara Municipal pode ser a mentora, mas tem que haver uma maior participação, isto é, criar condições para que os outros façam e nos ajudem a fazer. Coesão, fazer com os outros, isto é, a Câmara e todas as instituições fazerem umas com as outras, para que, no conjunto, trabalhemos para fazer para os outros. Era só isso que eu queria dizer e queria agradecer. Obrigado.